Olá, sou o professor Ismage e hoje nós vamos falar sobre a relação entre um lago tranquilo, uma pedra sendo jogada nesse lago, gerando ondas, e as derivadas de uma função. Essa relação que eu vou explicar é a resolução de um exercício muito comum que aparece em quase todos os livros de cálculo. Imagine um lago tranquilo com um belo espelho de águas calmas. De repente, uma pedra é jogada nesse lago, perturbando a sua superfície, formando ondas circulares que se espalham, expandindo-se na superfície do lago. Essas ondas, elas formam um conjunto de círculos concêntricos que se expandem a partir de um centro comum, que é o ponto em que a pedra foi jogada. O problema comum que aparece em quase todos os livros de cálculo é determinar com que velocidade a área que essas ondas, que o círculo dessas ondas abrange, com que velocidade esta área está aumentando, conhecendo-se a taxa de variação, a velocidade com que o raio está aumentando em um determinado instante de tempo. Perceba que nós, conhecendo a velocidade com que o raio está aumentando, nós temos que determinar a velocidade com que a área do círculo formado está aumentando. E o que a derivada tem a ver com tudo isso? Observe que a derivada ela é a taxa de variação de uma grandeza em relação a outra. Então, quando você fala que o raio do círculo formado dessa maneira está aumentando, você quer dizer que o comprimento do raio, que é uma grandeza, está aumentando tantas unidades de comprimento por unidade de tempo. Então, é a taxa de variação da medida do raio por unidade de tempo. Então, são a relação entre duas grandezas. A partir daí, nós vamos montar um modelo matemático baseado na fórmula da área de um círculo e calcular a sua derivada. Lembra que nós queremos achar a taxa de variação, a velocidade com que a área aumenta em determinado instante de tempo. Observe que à medida que o raio do círculo formado pela onda aumenta, a área abrangida por esse círculo também aumenta. Podemos supor que o raio do círculo formado pela onda esteja aumentando a uma taxa de 5 centímetros por segundo. A partir daí, nós podemos calcular a velocidade de crescimento da área desse círculo em um instante qualquer, como por exemplo quando o raio é de 1 metro de comprimento. Para usar a derivada, nós precisamos de um modelo matemático dessa situação. Nós sabemos que a área de um círculo é dada por área igual a π vezes r ao quadrado. Queremos saber a velocidade com que a área está aumentando em um determinado momento, ou seja, a sua derivada em relação ao tempo, ou seja, a derivada da área em relação ao tempo t. A derivada da área nós podemos obter fazendo a derivação. Então basta aplicar a derivada a ambos os lados dessa igualdade, lembrando que o raio é uma medida variável, o π é uma constante. O raio é uma medida variável, o raio varia em função do tempo, visto que ele também aumenta, Aumenta ali 5 centímetros por segundo. E aplicamos aí, começamos a aplicar as regras de derivação, aplicamos aí a regra da cadeia para derivadas de função potência, já que o nosso raio r está ao quadrado. E a derivada em relação a x de u elevado a n, que é n vezes u elevado a n menos 1, vezes a derivada de u em relação a x, que é a regra da cadeia para funções potência, a regra do tombo. Aplicando a derivada em ambos os lados dessa igualdade, nós temos que a derivada da área em relação ao tempo é igual a derivada em relação ao tempo de π r ao quadrado. Aí começamos a aplicar propriedades de derivação. Π é uma constante, derivada de uma constante vezes a função, você conserva a constante e deriva a função. Então a derivada da área em relação ao tempo é igual a π, nós conservamos a constante, vezes a derivada de r ao quadrado. Lembra da regra de derivadas de função potência, a regra da cadeia. Então 2 vezes r vezes a derivada de r em relação a t. Nós temos duas derivadas aí. A derivada da área em relação ao tempo, que é o que nós queremos descobrir, e a derivada do raio em relação ao tempo, que nós conhecemos, equivale 5 centímetros por segundo, ou 0,05 metros por segundo. Substituindo os valores, nós podemos saber com que velocidade a área abrangida pelo círculo da onda está aumentando quando o raio mede 1 metro e está crescendo a uma taxa de 5 centímetros por segundo, ou 0,05 metros por segundo. Ou seja, a derivada da área em relação ao tempo t é igual a π vezes 2, vezes o raio, que é 1 metro, vezes a derivada do raio, que é 0,05 metros por segundo,
Fazendo as continhas, nos dá aproximadamente 0,3141 metros quadrados por segundo. Então, quando o raio desse círculo for de 1 metro, o círculo está se expandindo e nesse instante a sua área está crescendo a uma taxa de 0,3141 metros quadrados por segundo. Se a taxa de crescimento da área em relação ao tempo, nesse instante, perceba que passou esse instante, a sua área aumentou um pouquinho e a taxa de crescimento já é outra. De tal forma que nós podemos até montar isso aí na forma de uma tabelinha. Nós podemos criar uma tabela com essa taxa de variação se considerarmos que o raio vai sempre crescer a uma taxa de 5 centímetros por segundo. Ou seja, sabendo que a derivada da área em relação ao tempo t é π vezes 2 vezes r vezes a derivada do raio em relação a t, nós temos raio como 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 e 6 metros, área variando de 3,14 metros quadrados, aplicando a formulazinha da área, πr quadrado, até 113,09 metros quadrados, e a taxa de crescimento da área, que é π vezes 2 vezes r vezes a derivada de r, de 0,314 metros quadrados por segundo, até 1,884 metros quadrados por segundo. Então nós temos aí uma representação da variação da área e a variação da taxa de crescimento da área. E aí tem uma coisa interessante. Vamos ver graficamente como fica essa representação. Representando graficamente nós temos, perceba que a área varia formando uma parábola, e a taxa de crescimento cresce linearmente, formando uma reta crescente. Essa é a relação que nós temos entre os dois. Então, respondendo à pergunta do nosso problema de cálculo, qual é a taxa de crescimento da área da superfície abrangida pelo círculo quando o raio do círculo for 1 metro? Essa taxa de crescimento é de 0,314 metros quadrados por segundo. Certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.